Vamos falar hoje sobre IV Rank e IV Percentil. Mas Marcelo, o que é isso? Para que serve? Então bora lá que eu vou te explicar a importância dessa métrica que na verdade, é uma análise que a gente faz da volatilidade com esse indicador. Então bora lá. Primeiramente, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Eu falo aqui sobre opções, falo em relação às ações também, né? Alguns indicadores, como é que eu opero. Para eu falar de opção, naturalmente eu acabo tendo que falar de ação muitas vezes para mostrar o momento de uma entrada, o momento de uma saída, como eu enxergo o mercado. Então, vamos lá e vamos falar sobre IV Ranking em primeiro lugar, tá? O que isso quer dizer? Através do IV Rank, a gente consegue ver se a volatilidade implícita, tá? Ela está nas máximas ou nas mínimas, tá? IV quer dizer volatilidade implícita, só que está em inglês. Então, e o que significa isso? Né? Através de uma memória de cálculo, que eu vou mostrar já para vocês, através dessa memória de cálculo, ele vai me dar um resultado. Com esse resultado, nós vamos ter se a volatilidade está muito próxima da mínima ou está mais próxima da máxima, né? Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo prático, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que a volatilidade mínima num período aí de 52 semanas, que corresponde a um ano mais ou menos, a volatilidade implícita, a menor faixa dela foi 20, tá? E a maior faixa dela seria 80. Então, beleza. Mínima 20, máxima 80. Então, eu já tenho uma escala, tá? Onde 20 é 0 e 80 seria 100. Então, com base nisso, nós vamos chegar nessa fórmula daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou botar aqui, ó, IV Rank, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter a fórmula IV, né, que é a volatilidade atual menos a mínima, tá? Isso vai ser um cálculo dividido pela volatilidade máxima menos a volatilidade mínima, ok? E aí vou só fechar parênteses aqui dessa operação como um todo e vamos multiplicar isso aqui por 100, tá? Para chegarmos aí no percentual. Então, essa daqui vai ser a fórmula, tá? Então, apenas deixa eu jogar para cá para baixo. Apenas como parâmetro, então eu tenho aqui, ó, IV máximo, foi o que eu falei que era 80, e o IV da mínima seria 20, tá? Então, vamos colocar aqui, e vou botar para cá, ó, o IV atual, vou botar que é o 60, tá? Então, o que eu tenho aqui? A volatilidade atual, que é o 60, menos a volatilidade mínima, que é o 20. Beleza. Então, vou ter essa conta, 60 menos 20, 40, dividido por a volatilidade máxima, que é 80, menos a volatilidade mínima, que é o 20. Então, vou ter 40 dividido por 60. Esse número daqui, multiplicado por 100 para chegar no percentual. Tá? Então, o que eu tenho? Quando eu pego... Aqui, ó, deixa eu botar o percentual aqui. Deixa eu tirar, na verdade, aqui, que já está com o percentual. Né? O que eu vou ter aqui? 67%. Tá? Ou então eu posso tirar isso aqui daqui, né? Só como eu estou no Excel, e já coloco o sinal de percentual aqui. O que eu tenho? A mesma coisa que se eu pegar 40 dividido por 60. É a mesma situação, tá? Por quê? Porque eu pego a volatilidade atual menos a volatilidade mínima e depois eu divido pela volatilidade máxima menos a volatilidade mínima. Então, o IV Rank quer dizer que essa volatilidade está próximo, tá, da volatilidade máxima, tá? E isso ao longo de um período de 52 semanas. Vamos botar 80 aqui, ó, ele está no 100%, beleza? E aí, se eu colocar aqui 20, ele vai estar no 0%, que é aquela escala que eu te falei, tá? Então, aqui nós temos os 67%, que é o resultado do IV Rank, beleza? Então, tá bom. Então, aqui eu vou botar IV percentil, tá?
tá? Mas antes de chegar aí, vamos voltar aqui para a câmerazinha de novo. O que é o IV percentil? Ele vai me informar quantos por cento ao longo de um período, normalmente 52 semanas, né? Quantos por cento essa volatilidade ficou abaixo, tá? Daquele período. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar aqui, ó, tá? Então, deixa eu voltar para cá, tá? Abrir um pouquinho aqui. Beleza. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Vou botar aqui número de dias que o IV seria a volatilidade implícita, ficou abaixo da atual, tá? Opa. Beleza. Dividido pelo número de pregões ao longo do período apurado, tá? Ao longo, vou botar dos últimos 12 meses. Beleza? Vezes o 100. Então, como essa volatilidade aqui ela tá alta, tá? Eu vou colocar aqui que o número de dias, isso hipoteticamente, tá, galera? Então, eu vou colocar aqui o número de dias aqui que ficou abaixo da atual. Vamos botar aqui assim, ó, na maior parte do tempo, a volatilidade ficou abaixo da volatilidade atual, tá? Na maior parte dos pregões. E aí nós temos um total de 252 pregões, que seria mais ou menos o número de dia útil no ano, né? Tem feriado, aquela coisa toda. Pode ter um feriado regional lá em São Paulo, mas vamos só para dar um exemplo hipotético mesmo, tá? E aí o que eu tenho? Eu não estou botando o percentual, né, o vezes 100, porque aqui nós já temos o percentual que eu já configurei, tá? Então o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo de um período X, tá? Então, ao longo de 252 pregões que tiveram no ano, tá? Desses 252, em 200 pregões, a volatilidade ficou abaixo da volatilidade atual, tá? Então, se nós temos aqui que a volatilidade atual está em 60, tá? Em 79% do período, ela ficou abaixo da volatilidade atual. Tá? Então, isso me remete a uma métrica que a volatilidade está alta. Então, quando nós temos uma volatilidade, independente de IV rank ou IV percentil, a volatilidade estando alta, tá? A volatilidade encarece o preço, né? Então, se a volatilidade está alta, eu tenho o quê? Eu tenho uma facilidade maior para estar vendendo uma opção, né? Ela está mais cara, tá? Ainda mais se eu ver que a opção ela está um pouquinho fora da métrica. Se eu vejo que a volatilidade dela está alta e nesse caso daqui, ela não tende a ficar, vamos supor que nesse caso ela não tende a ficar com a volatilidade lá em cima, não é normal ficar. Então isso eu já começo a fazer uma leitura diferente quando eu quero me posicionar com a opção. Tá? E se fosse o oposto, também seria favorável. Então se eu tenho um IV rank onde ele está muito próximo da mínima, muito próximo de zero, tá? Vou botar aqui no exemplo, ó. Eu tenho um IV rank aqui, vou botar 25, tá? Então, botando, eu devia ter selecionado aqui, né? Mas, vamos lá, botar 25. Na hora que eu coloco 25, ó, o IV rank está 8%, ele está muito próximo da mínima, né? A volatilidade dele está baixa. E aí, eu quero pegar aqui, ó, o número de dias que a volatilidade atual, a volatilidade ficou abaixo da volatilidade atual. Então, vamos colocar aqui num período de 252 dias, sei lá, vou botar 25, tá? Em 25 dias, o 25 já botei ali, eu vou botar 30. Em 30 dias, dos 252, a volatilidade ficou abaixo da volatilidade atual, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 12%. Cara, eu sei que a volatilidade está próximo da mínima. Eu sei que na maioria dos pregões, a volatilidade ficou acima disso, né? Então, o que eu vou me posicionar? Vou me posicionar na venda, tá? Se eu sei que a maioria dos pregões, a volatilidade acabou ficando acima disso, se eu me posicionar na venda, a chance dessa volatilidade subir e eu tomar um calor, né, ou até um prejuízo mesmo, ela é maior,
tá? Então é com base nisso que a gente toma a decisão em relação ao IV Rank e em relação ao IV Percentile, tá? Com uma pequena diferença. Deixa eu voltar para cá. Com uma pequena diferença. O IV Rank, ele vai lá e vai te mostrar uma fotografia do momento atual, tá? Então, se por algum motivo a volatilidade foi lá para baixo hoje ou foi lá para cima, você está vendo só esse momento atual. Você está vendo uma foto. O IV Percentile, ele está mostrando como se fosse um filme. Ao longo de um período, ele vai falar assim, ó, ao longo desse período, a volatilidade ficou tantos por cento abaixo da atual. Então você consegue ver um filme, tá? Normalmente o período de um ano, tá? E aí o IV Rank não, o IV Rank é uma fotinho, beleza? Com base nisso você toma a sua decisão. Então se você não me segue lá no Instagram, tá? Gostou do vídeo? Curte, não entendeu alguma coisa? Comenta, se não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!